viverás na terra, sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Ama que a natureza e toda a beleza é fruto do amor. Ama que o amor perdoa e o perdão te doa muito mais amor. Ama, pois a lei divina que o mestre ensina é a lei de amor. Ama, que o amor eleva, viverás na terra, sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Ama, que a canção mais bela é a que revela as notas do amor. Ama, que o amor te espera nas altas esferas para compartilhar. Ama, que o amor te inspira, faz do peito a lira, livre e pura. Ama que o amor Bom, amigos, boa tarde. Estamos chegando, falta um minutinho. Gostaria de saber quem se prontifica a fazer a nossa prece, nossa página de abertura. Solange, gostaria de fazer hoje? Está com a internet boa? Quer fazer? Pepita, eu posso ler, você comenta aí, tá bom? Tá bom, Qual pode a começar. página hoje? Qual é a página? 143. 143. Tá, peraí, que eu vou deixar aqui. Ah, tá. Senhor Jesus, mestre amigo, Deus Pai, de infinita bondade, estamos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos para estudarmos mais uma vez os teus ensinamentos. Pedimos, Senhor, que esses ensinamentos da tarde de hoje possam nos fortalecer, nos ajudar, Senhor, a as nossas lutas, as nossas batalhas íntimas, Senhor, nos fortalecendo, nos dando direção, nos guiando a cada dia, Senhor, em tua direção, no teu caminho, que sabemos ser o verdadeiro em nossas vidas. Pedimos, Senhor, por todos nós que aqui estamos presentes, por todos que não puderam comparecer, e que a espiritualidade amiga, os mentores desse estudo possam nos amparar na tarde de hoje.
Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. 143, não tiranizes. E com muitas parábolas semelhantes, lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Marcos, capítulo 4, versículo 33. Na difusão dos ensinamentos evangélicos, de quando em quando, encontramos pregadores rigorosos e exigentes. Semelhante anomalia não se verifica apenas no quadro geral do serviço. Na esfera particular, não raro, surgem amigos severos e fervorosos que reclamam desesperadamente a sintonia dos afeiçoados com os princípios religiosos que abraçaram. Discussões acerbas se levantam, tocando a azedia venenosa. Belas expressões afetivas são abaladas nos fundamentos por ofensas indébitas. Contudo, se o discípulo permanece realmente possuído pelo propósito de união com o mestre, tal atitude é fácil de corrigir. O Senhor somente ensinava aos que o ouviam, segundo o que podiam compreender. Aos apóstolos, conferiu instruções de elevado valor simbológico, enquanto a multidão transmitiu verdades fundamentais por intermédio de pontos simples. A conversação dele diferia de conformidade com as necessidades espirituais daqueles que o rodeavam. Jamais violentou a posição natural de ninguém. Se estás em serviço do Senhor, considera os imperativos da iluminação, porque o mundo precisa de servidores cristãos e não de tiranos doutrinários. É verdade, né? A pessoa que ele tem que falar de acordo com o entendimento de cada um, né? Porque tem pessoas, como ele fala aqui, né? Os apóstolos, eles tinham condições de entendimento maior, né? Mas para as pessoas ele contava, né? Para o povo, contava histórias de acordo com a vida deles, com a vivência deles, né? E aí ele passa isso para a gente, né? Para quem está nessa posição de orientar, de doutrinar, que para cada um tem um jeito, né? Específico de você dar uma orientação, né? Eu vou deixar você falar aí, Pepita, vocês, né? Quem quiser falar, porque eu sou péssima nisso, né? Então, quem é que gostaria de ajudar a Solange a comentar essa página? Não tiranizes, se referindo às preleções e às atitudes que nós, enquanto defensores da doutrina ou de expositores das verdades evangélicas, adotamos. Alguém gostaria de se colocar? Verônica? Glória? Não? Babi? Pessoal aí? Lúcia? Ninguém? Quer ajudar aqui um pouquinho, falar um pouquinho sobre isso? Bom, então, gente, eu acho essa página bem simples e eu acho que, na realidade, aquilo de dar de acordo com a necessidade, a possibilidade de recebimento para que aquela mensagem não se perca. Então, a gente vê Jesus falando de uma maneira simples, né? As pessoas, assim, quando acham que sabe mais alguma coisa, às vezes usam linguagem empolada. Quando Jesus, que não havia um sábio maior em toda, né, a história do nosso planeta, ele usou sempre, ele não usou nunca palavras
rebuscadas ou difíceis, ele usava exemplos singelos da vida dos pastores, dos pescadores, das donas de casa, a dracma perdida, é, a parábola das noivas, né, infiéis, enfim, sempre dos filhos, sempre exemplos bem próprios da vida daquelas pessoas. Gente, Verônica, continua aí, porque a minha tosse. Não, eu acho que é isso mesmo, né, que você está falando, que eles usavam as coisas próprias, né, do cotidiano, daquela cultura, para que eles pudessem entender, né? Os apóstolos, ele utilizava uma linguagem mais simbólica, mas para a multidão, como ele coloca aqui, ele já se usava das histórias, das famosas parábolas, né? Que para nós, às vezes, é um pouco difícil de compreensão, porque nós estamos afastados no tempo e numa cultura totalmente diversa, né? Da cultura oriental da época. Mas para eles era muito fácil a compreensão daquelas histórias. E E aí ele coloca aqui também, reclamam desesperadamente a sintonia dos afeiçoados com os princípios religiosos que abraçam, né? Não adianta também a gente querer que aquelas pessoas que nos são afeiçoadas abracem os mesmos ideais, os mesmos propósitos ou entendimentos que nós temos, que cada um tem uma visão, cada um está num patamar evolutivo e cabe a nós que tem um pouco mais de conhecimento exercitar a compreensão, né? Como ele coloca aqui, jamais violentou a posição natural de ninguém. Então, a gente também tem esse dever, né? Esse alerta, né? De não, de forma alguma, tentarmos convencer ou fazer prosélitos para que nós deixemos de ser servidores cristãos, ou seja, de servir, de compreender e passemos a ser tiranos doutrinários, né? Tanto a nós quanto a casa espírita também, né? Esse final de semana eu estava até numa reunião dos pais dos evangelizandos, né? Que eu tenho 3 filhos na evangelização, e aí a casa ela exige, assim, sabe, para você trabalhar na casa que você faça de tempos em tempos, né? O ESD, o Progen, que você tenha 75% de presença em cada um deles. Falei, gente, fica difícil, né? Mas, enfim, eu acho que isso também é uma forma é, de, de querer, né? De alguma forma, cobrar alguma coisa que eu não acho que é por aí. Mas continue, Pepito, que a tosse já Pois passou. é. Então, aí ele vai, eu queria falar exatamente desses pregadores rigorosos e exigentes, ou não pregadores, mas aquilo que você falou, enquanto dentro da doutrina, que se tornam assim, de uma exigência descabida, de um rigor. Por acaso, nós estivemos lá em Santa Catarina, aí eu fui levar as crianças na evangelização, e aí, enquanto isso, a Fernanda estava assistindo um desses cursos, né? E independente do que ela possa ter de conhecimento, como ela não tinha feito nada anteriormente, tinha que começar no item 1. E a primeiro encontro, nós fomos a 2 encontros, né? A minha irmã foi junto, nós ficamos impressionados. Tinha uma pessoa que é até oradora dentro lá daquelas casas lá, e uma outra senhora, e a gente ficou assim, gente, com o despreparo, assim, a falta de embasamento. Que adianta fazer um curso desses, né? E nesse ponto, eu concordo plenamente com o amigo que nós tínhamos na federação, que ele dizia, não vejo a menor necessidade de estudar em apostilas quando temos livros preciosos,
nós teríamos que aprender a estudar em livros, a espiritualidade trouxe esses livros, então vamos destrinchar os livros, vamos estudar. Aí vem a apostila, que é um resumo do livro, que é um resumo, né? E aí a gente ficou assim, impressionada. Aí na segunda vez que nós fomos, aí a gente fez lá umas colocações, aí coitada da senhora, cada coisa que ela falava, ela virava assim para mim assim, você não quer colocar algum, quer completar com alguma coisa? Aí depois ela já estava pedindo, você quer completar, quer não sei o quê? Aí a gente foi, e eu falei assim, gente, é por isso que a minha filha estranha demais. Ela diz, mãe, é muito diferente o movimento, é muito diferente. Assim, e a gente não dá valor aos nossos estudos, a gente não dá valor, mas a gente tenta dissecar, a gente tenta buscar, a gente, sabe? E aí eu fiquei assim, eu particularmente tenho uma certa peguei a herança do seu Arthur, sabe, Sandrinha? Tem uma certa ojeriza a esses cursos, sabe? Tem uma certa, nada contra, mas, tipo, mas vamos lá. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Boa tarde, gente. Desculpe o atraso. Eu estava lá na FEB, por isso que eu cheguei atrasada. Você falou tudo, minha amiga. É isso aí. Eu não consigo ver a doutrina espírita cerceada numa educação formal de escola, né? De escola mesmo. Kardec é muito claro lá no Livro dos Espíritos quando ele fala da educação, né? A educação é das nossas almas. A educação, mais do que nunca, respeita, como a Verônica falou, o caminho e o nível evolutivo de cada um de nós. Kardec, naquela viagem de 1862, ele fala muito claro, jamais a gente se preocupar em fazer proselitismo, não é? Em colocar as pessoas no padrão que a gente acha que é o melhor para eles. É o melhor para nós, né? E eu tenho um exemplo assim, essa gravação vai para só nós da equipe, do grupo, do Recanto, ou vai para mais gente, Pepe? Não, fica público. Ela fica ali, mas ninguém acessa, ninguém vai acessar Recanto de Maria, só nós que acessamos mesmo. Não, porque é um exemplo muito pessoal, que eu acho que sempre acrescenta, porque não é bom de falar da gente, né? Mas no nosso grupo, que é assim, tão íntimo, né? Eu reputo assim, quando eu conheci meu marido, eu fiquei muito preocupada, porque meu marido não acredita em nada, né? E eu fiquei pensando, vale a pena eu ficar, eu realmente levar à frente um relacionamento assim, tudo, né? Mas eu já estava gostando dele, essa era a verdade, né? E aí o espírito chegou para mim e disse assim: minha filha, você não sabe o porquê de nesta vida ele ser assim. Ele tem os motivos dele. Siga o seu caminho e faça o possível, né? Para dar o exemplo, para seguir da melhor forma. E aí, nunca exigi, nunca pedi, vá lá, não, vai me buscar, me apanhar. No próprio Recanto, né, Repita, quantas vezes eu É dizia, não, verdade. eu ia com um amigo, eu ia com Danilo, que também era espírita, que morava do lado quase da minha casa, mas eu nunca exigi, nunca. Mas ele gosta de participar, os nossos amigos, eles são amigos dele também, ele gosta, né, das pessoas, ele respeita, ele respeita. Né? Então, a gente não tem que julgar ninguém, porque ninguém pode julgar ninguém. Né? É isso. Mas vamos lá, então. Se a gente fosse falar sobre isso, tem tanta coisa para se falar, né, Sandra? É isso que a Verônica falou, você simplesmente, por exemplo, se você chegar numa casa dessas, vai ter que começar o EJA desde o início, porque você não fez nenhum. Então, toda a sua bagagem serve para nada, porque você não fez Gente, aquilo que você disse. eu Vamos numa deixei de escola. participar da primeira casa onde eu aprendi a doutrina, porque depois de 30 anos, eu já falando lá, você sabe disso, você até pode ter esquecido. Depois de 30 anos, uma casa do coração, eles queriam obrigar as pessoas que faziam qualquer trabalho lá a frequentar esses cursos. Eu não tinha nem horário para isso. E simplesmente eu tive que me afastar.
Porque Tem que mandar o currículo agora, né? Tem até diploma. pois Tem é, que ter currículo. casas Tem que que... têm até diploma para médium, né? A gente sabe disso. Arthur falava muito nisso, que ele Tem. fazia palestra em muitas casas, né? Mas a gente há de sair disso, a gente há de sair É, disso, né? é um absurdo, é um absurdo. Mas vamos lá, Rosana estava coçando, né? Ia falar alguma coisa, Rosana? Ah, Não, meu caso aqui foi o mesmo, né? Porque aqui nós montamos um grupo e tudo, mas eu acabei me afastando também por isso. Além de ter esses cursos obrigatórios, você não pode dar evangelização se não fizer o curso tal, você não pode isso se não fizer o curso tal. E tem a obrigação de pagar a mensalidade, porque senão eles não conseguem pagar o aluguel, né? Mas eu acho que não tem que obrigar nada, né? Então, aí eu, eu desisti também, infelizmente. É assim. pois é. Mas vamos nós fazendo o nosso tiquinho, né? Nosso tiquinho que vai, a gente vai lá. Onde Então vocês vamos pararam, começar. por favor? Onde vocês pararam? Sandrinha, capítulo 7, uma, duas, três, na quarta página, de mim para comigo, sempre um Ah, sim, eu supor. estava catando aqui já no, há 2000 anos. Eu anotei, obrigada. Pepito, Tá? Sandrinha, esse aí, com relação ao seu marido, a minha mãe falava muito, a minha mãe era espírita, ela disse que foi salva da loucura pelo espiritismo, mas que ela era médium e tinha lá um monte de coisa. Ela via coisa, minha mãe tinha muitas, assim, não sei nem o nome, aberturas em relação ao espiritismo. Aí ela dizia que a melhor pessoa que ela conheceu na vida dela inteira foi um senhor que era ateu. Ele não acreditava, mas ele disse, olha, foi a melhor pessoa como ser humano, como... Ele já era, embora ele não acreditasse em nada, nem em Deus, e para ele morreu, acabou, mas se todo mundo fizesse como ele, nós viveríamos melhor. Então, você está certa, é isso a mensagem que você recebeu. O que importa é a gente, né? Se melhorar, acreditando ou não acreditando. Deus não se importa, não necessita que a gente acredite nele ou Jesus. Ele quer que a gente se melhore. Acreditando facilita para a gente. Dinamizamos a Claro, nossa energia, E é mais claro, como? fácil nos aproximarmos dele, que os claro. beneficiados somos nós, né? Aí Mas fica tem mais aqueles que fácil. Tem uma, acreditam que estão muito distantes dele também, entendeu? Tudo depende. É verdade. eu não sei se vocês sabem de uma mensagem da espiritualidade, para terminar, Pepita, que nós estamos nos alongando, né? Que os espíritos estavam muito preocupados conosco, com os espíritas, porque estavam voltando para o plano espiritual pessoas que se diziam, ele é ateu, e estavam em situação espiritual muito melhor do que muitos que se diziam espíritas, né? É uma mensagem antiga que fala sobre isso. Eu acredito perfeitamente que isso aconteça. Então, vamos começar a nossa leitura hoje. Rosana, quer começar? Hum. Fui eu que parei aqui, né? De mim para comigo, Nem não é isso? sei, não sei, não me lembro, Rosana. A memória está comprometida. Quem lembra? Foi sim. Foi isso? Então, vá. Quer que comece um pouquinho para cima? Não, né? Pode, deixa eu ver. Pode começar. Pode, o parágrafo Uhum. anterior é curtinho. Eu vou voltar aqui no Filha Única, porque é o início aí da, Tá bom. né? Filha única de pais que me legaram considerável fortuna, cidadã romana com as prerrogativas de mulher de um senador, vês quanto sofro nos trabalhos amargos deste mundo. Os títulos que o berço me outorgou não conseguiram eliminar as provações que o destino também me trouxe com a mocidade e a fortuna fácil. Reconhece, pois, que sendo eu patrícia e tu uma serva, não possuímos um coração diverso, mas sim o melhor sentimento de fraternidade, que nos abre a porta de uma compreensão carinhosa, a valer por asilo suave nos dias tristes da vida. De mim para comigo, sempre supus, contrariamente à educação recebida, que todas as criaturas são irmãs, filhas de uma origem comum, sem conseguir atinar com as linhas divisórias entre aqueles que possuem muitos haveres e muitos títulos,
e os que nada possuem neste mundo além do coração, no qual costumo localizar os valores de cada um nesta vida. Eu queria dar uma paradinha aqui só para comentar isso, que eu achei muito importante, né? Isso foi há 2000 anos atrás, e a gente vê que Qual é o nome dela? É Lívia, né? Lívia. Lívia, é. Ela está num nível, né, muito, muito, muito superior a muitos de nós, hoje, né, 2000 anos depois, que vê todas as criaturas como irmãos, quer dizer, é a base, né, do cristianismo aí também, e principalmente sem ver diferença, né, entre pessoas que têm títulos e aquelas que não possuem nada, coisa que hoje em dia a gente vê muito, né, essa diferença ainda, né, as pessoas que... Então, eu acho que aí é o que você sempre falou aí, né, Pepita, que ela realmente era um espírito muito, muito, muito superior aí, principalmente, né, para essa época aí. Posso continuar? Vocês querem comentar? Pode. Senhora, exclamou a serva, tocada da mais grata surpresa. Vossas palavras me comovem não somente por partirem dos vossos lábios, dos quais me habituei a ouvir-vos sempre com carinho e veneração, mas também porque o profeta de Nazaré nos tem dito a mesma coisa em suas prédicas. Jesus? Perguntou Lívia de olhos brilhantes, como se aquela referência fosse avivada mediante apelo superior a uma fonte de consolação, da qual se houvesse momentaneamente esquecido. Sim, minha senhora, e por falar nele, por que não buscardes um pouco de conforto nas suas divinas palavras? Juro-vos que as suas expressões sábias e amorosas vos consolariam no meio de todos os pesares, proporcionando-vos sensação de vida nova. Se quisesseis, eu poderia conduzir-vos à casa de Simão discretamente, a fim de receberdes o benefício de suas lições carinhosas. Receberíeis, assim, a alegria de sua bênção, sem vos expordes às críticas alheias, nutrindo o vosso coração dos seus luminosos ensinamentos. Para? Quer comentar, Rosana, esse trecho? Uhum. Bom, a agora eu esqueço os nomes de todo mundo. Será que eu já estou com Alzheimer? A serva aí, vocês sabem o nome dela? Ana, a serva é A Ana. Ana. A Ana. Acabou de confirmar, né, o que eu falei aqui, que ela ficou surpresa não só porque ouviu da patroa, né, mas que ela também, o que ela ouviu da patroa é exatamente o que prega, né, Jesus, e, né, que ele tem dito as mesmas coisas. E acabou sugerindo, né, que ela vá participar, né, vá na casa do Simão Pedro, né, para ouvir as mensagens de Jesus que iam ajudar, né, a aliviar. Aliás, eu acho até que a Lívia, nesse ponto também, já é muito mais conformada do que o próprio marido, né? Quer dizer, não conformada, mas assim, ela está superando o problema, para mim, com muito mais força nem sei que palavra usar aí, mas ela, para mim, é bem mais equilibrada, né? Nesse ponto do que o marido até. Vocês podem continuar aí comentando. Eu acho que essa frase, quando a Ana diz assim, juro-vos que as suas expressões sábias e amorosas vos consolariam no meio de todos os pesares, proporcionando-vos sensações de vida nova. E a gente vai ver que isso vai acontecer. Aí, quando o espírito já atinge uma determinada condição, que ele entra em conexão com as esferas superiores, ele se abastece automaticamente. E a partir dali, ele não reclama mais. Ele pode não
não saber o porquê, por exemplo, ela tem um caso, a angústia do comportamento do marido, a angústia do rapto do filhinho, bebê, tudo isso, ela não sabe o porquê, isso a angustia, não saber por que alguém faria isso, por que ela está passando por isso, mas quando ela entra em conexão com Jesus, quer dizer, quando a gente entra em conexão verdadeira com as esferas superiores, aí nós acabamos absorvendo um sentimento de compreensão inata. Quer dizer, você não sabe o porquê, mas não precisa. É como se algo dissesse para você: não reclama, não murmura, está tudo certo. E aí, esse sentimento é que vai te dar uma sensação de plenitude e de uma força para superar os obstáculos, e é por isso, esse sentimento, essa força que fazia com que os cristãos fossem para a fogueira cantando, que eles fossem enfrentar as feras cantando, que os apóstolos, que Pedro suportasse a prisão, a crucificação, como ele pediu, e que Paulo se submetesse a tantos martírios. A vida de Paulo foi um verdadeiro martiriológio, a vida inteira sofrendo martírios de toda sorte. E não o vemos recuar, nem se amedrontar. Tamanha era a conexão dele com o Cristo através de Estevão. E aí é isso que está nos faltando a nós, né? Porque a gente fala de fé, a gente fala, mas não é uma fé, quando chega a esse nível, não é uma fé de palavras, não é algo que precise de uma cognição é, explícita, não. É algo assim, eu entendo, eu compreendo, você entra numa sintonia em que qualquer martírio passa a deixar de ser um martírio para ser como é que eu diria assim, uma provação, para ser um testemunho que você sabe que só irá te trazer glorificação, mas quando eu digo glorificação, em termos de elevação, libertação e essa conexão com o superior. A gente precisa ter essa conexão, a gente precisa. Né? No culto lá na casa da Glorinha, no sábado, a gente teve assim a graça de receber a mensagem de uma amiga espiritual falando exatamente isso. E quando você sente isso, eu particularmente só conseguia chorar. Né? Eu falava, chorava, chorava. Tamanha a comoção, é algo assim muito, muito forte. Então, mas não é que eu tenha não essa conexão não, eu ainda não tenho, mas eu sei que ela é possível e que é essa conexão que no fundo nós buscamos. Porque quando nós chegarmos a esse nível, não perguntaremos mais, não questionaremos mais. Nós aí diremos: Senhor, faça-se em mim a tua vontade. E faremos o que estiver ao nosso alcance e daremos o nosso melhor para que a vontade do Pai se expresse em nós. É algo assim que é tocante, e por isso que ela fala isso aqui. E a gente vai ver aqui outros trechos aqui também que vão emocionar bastante, bastante. Mas podem falar vocês. Lembrar aqui só que ela foi à casa do tio Simeão, né? Não era na casa de Simão Pedro, ficava mais na casa, né? Com a sogra, com a família. Ela ainda não chegou lá, não, Sandrinha. Ela ainda não chegou lá. Ela ainda Ainda vai. não? No Mas Simeão? Não. nesse parágrafo eu fiquei na dúvida se era Pedro Ela falou que ela se Simão, né? referia. Não, É Simão. ela diz que irá levá-la à casa de Simão Pedro para que ela não se Ah, exponha. sim. Mas aí a Sim. gente vai ver a resposta dela, que a gente vê a grandeza da Lívia, né? A grandeza espiritual. Eu ponho a Lívia assim, numa condição de um Estevão, algo assim, só que, digamos, ela veio com outro papel, com outra função, mas alguém que viria da esfera do Cristo, com ele já com as lições impressas já na alma.
Mas, Pepita, aqui é a casa de Simeão, não é a casa de Simão. No meu tá Simão. No meu Eu tá também. Simão. Ah, meu tá- é? Então É. muda todo o Não, é porque sentido. aí No eles meu é traduziram. Simeão Simão, também. tio da Ana, né? Não. Olha só, o Mas livro ela vai se antigo. encontrar com Simeão. Mas Não, a casa é Simão. não, É. mas aqui pela Então eu vou fala, se consertar. quiseres, eu poderia conduzir-vos à casa de Simão O meu é discretamente, a Simeão fim de também. receberdes Onde eles se o reuniam. benefício de. Aí, aqui no caso, é a casa de Simão onde Jesus ficava, Eu vou botar aqui né? Simão. Tá, É, obrigada. é a casa de Simão, tá? Depois é que ela vai para a casa de Simeão. Então, foi algum erro em alguma edição aí, De eles corrigiram, impressão, né? Quer Uhum. continuar, Sandrinho? Continuo. Lívia pensou intensamente naquele alvitre que se lhe figurava a providência salvadora, respondendo por fim: os sofrimentos da vida muitas vezes me têm dilacerado o coração, renovando os meus raciocínios acerca dos princípios que me foram ensinados desde o berço. E é por isso que, acolhendo a tua ideia, acho de meu dever procurar a Jesus publicamente, como fazem outras mulheres destes lugares. Era minha intenção procurá-lo antes do nosso regresso a Roma, para lhe manifestar meu reconhecimento pela cura de Flávia, fato que me deixou profundamente impressionada, mas que não nos foi possível comentar em razão da atitude hostil de meu marido. Agora, novamente, desamparada, no estuar das minhas dores, recorrerei ao profeta para obter um lenitivo ao coração opresso e torturado. Mulher de um homem que, por força da sua carreira política, ocupa agora o mais alto cargo desta província, irei a Jesus como criatura deserdada da sorte, em busca de amparo e consolação. Senhora, e vosso esposo? Perguntou Ana, antevendo as consequências daquela atitude. Procurarei cientificá-lo da minha resolução, mas, se Públio esquivar-se, ainda uma vez, a minha presença para um entendimento mais íntimo, irei mesmo sem ouvi-lo, com respeito ao assunto. Vestirei os trajes humildes desta região de criaturas simples, irei a Cafarnaum, hospedando-me com os teus parentes nas horas necessárias, e no momento das práticas quero ouvir a palavra do Messias, de coração contrito e alma compadecida pelos infortúnios dos meus semelhantes. Para aí, Pepita. Pega só o próximo parágrafo pequenininho. Sinto-me profundamente insulada nestes últimos dias e tenho necessidade de conforto espiritual para o meu coração combalido nas provas ásperas. Pode comentar, Sandra. É impressionante, né, gente? Novamente, a estatura moral e espiritual de Lívia em relação às atitudes que o próprio marido, que ela tanto ama, tomou diante de Jesus, diante das circunstâncias, né? Enquanto ele buscou o mestre à noite, né, na parte mais escura, procurando ver se alguém o reconheceria, preocupado com o que os outros iriam pensar e dizer, ela faz questão de procurar o mestre junto com os demais companheiros que seguem a Jesus. E, mais do que nunca, né, ela, além disso, ela quer se disfarçar, diminuir essa condição social dela, que era muito bem reconhecida através da vestimenta, né? Sabemos, para se igualar a todos eles. E aí eu fico pensando, quando a gente estuda o André Luiz, o que esses mentores mostram para a gente o tempo todo? Quanto mais condição moral e espiritual que eles têm, quando eles vêm nos auxiliar, eles baixam o padrão deles de tal forma, se fazendo até como os outros para não humilhar, mas mais do que nunca para trabalhar no bem. Então, no caso de Ana aqui, no caso de Lívia, é mais do que claro, né, que ela vai
primeiramente nesse ponto. Vai às claras agradecer. É gratidão, eterna gratidão pela cura instantânea da filhinha. Mas tem uma outra questão também. Ela vai com a certeza de que esses sofrimentos, como ela diz aqui, os sofrimentos da vida, muitas vezes me têm dilacerado o coração, renovando os meus raciocínios acerca dos princípios que me foram ensinados desde o berço. Ou seja, ela não se revolta contra esses ensinamentos, mas ela quer buscar o próprio caminho. Olha, a maturidade espiritual de Lívia, ela não obriga ninguém a mudar porque ela está vendo que Jesus é o caminho para ela, da verdade da vida. Não, ela faz questão, e pela primeira vez aqui aparece no texto a preocupação, a despreocupação dela, melhor dizendo, em não agradar o marido, em não respeitar as decisões que o marido poderia ter a respeito desse encontro com Jesus dela. Tanto é que ela vai dizer, né? Era a minha intenção procurá-lo antes do regresso a Roma, agradecendo. Mas, fato que me deixou profundamente impressionada, mas que não nos foi possível comentar em razão da atitude hostil de meu marido. Agora, novamente desamparada, porque a situação vai se acumulando, né? Em pressão sobre ela, sobre todos ali. Além dele não aceitar, não querer sair do orgulho dele, da parte social que ele representa em relação a Jesus, a gratidão que ele poderia ter a Jesus, agora, mais do que nunca, ele está se esquivando do convívio no próprio lar, com a própria esposa, com essa dificuldade, caiu na desconfiança íntima, né? E ele não consegue mais nem o diálogo. Então, aquilo que a dona Laura diz lá no Nosso Lar, né? Quando o diálogo termina e se dificulta num lar, é sinal de que o lar está em perigo. E ela reconhece que ela está ficando isolada ali. Então, Jesus, para ela, encontrar o mestre vai ser um lenitivo para as provas rudes que ela está passando. É assim que eu vi, gente. Bom, vamos prosseguir, então. Alguém gostaria de tecer algum comentário sobre esse trecho? Nesse trecho, fica claro que quando se fala daquele retrato falado de Jesus através de Públio Lentulus, daquela carta, e que aí é apresentado como ele sendo governador da Judéia, que a gente sabe que ele nunca foi, mas é que o cargo dele era superior ao de governador da Judéia. E aqui Emmanuel reforça isso em mais de um ponto. A posição de Públio Lentulus era superior à do próprio governador, a próprio Pilatos, né? O próprio Pilatos deveria reverência a Públio Lentulus. Ele coloca isso em mais de um ponto aqui, né? Eu acho que isso também é importante. Então, vamos prosseguir aqui. Vamos lá. Verônica, quer ler um pouquinho? Posso ler? Senhora, Deus abençoe os vossos bons propósitos. Em Cafarnaum, os meus parentes são muito pobres e muito humildes, mas vossa figura está ali no santuário da gratidão de todos, bastando uma palavra vossa para que se ponham à vossa disposição como escravos. Para mim não existe fortuna que se iguale a essa, da paz e do sentimento. Não procurarei o profeta para solicitar-lhe atenções especiais, porque basta a sua caridade, no caso de minha filha, hoje sadia e forte, graças à sua piedade de justo, mas tão somente para buscar conforto ao meu coração dilacerado. Presinto que, lhe ouvindo as exortações carinhosas e amigas, alcançarei energias novas para enfrentar as provações mais amargas e rudes. Sei que ele me conhecerá nos trajes pobres da Galileia. Todavia, na sua intuição divinatória, compreenderá que, dentro do peito da romana, pulsa um coração amargurado e infeliz.
As duas combinaram então de ir juntas à cidade na tarde do primeiro sábado. Continuo mais um pouquinho? Sim. Embalde procurou Lívia uma oportunidade para solicitar a ambicionada permissão do marido a favor da sua pretensão. Inúmeras vezes buscou, improficuamente, sondar o espírito de Públio, cuja frieza lhe afugentava a coragem para a necessária consulta. Ela, porém, havia resolvido procurar um mestre, de qualquer maneira. Abandonada numa região em que somente o marido poderia compreendê-la integralmente, dentro da sua esfera de educação, e rudemente provada nas fibras mais sensíveis da sua alma feminina, de esposa e mãe, a pobre senhora assim deliberou com pleno assentimento da sua consciência honesta e pura. Talhou uma roupa nova de conformidade com os usos galileus, de maneira a não se fazer notada na multidão comum nas prédicas do lago, e, cientificando a Comênio da necessidade que tinha de sair naquele dia, a fim de que o marido fosse avisado à hora do jantar, dirigiu-se na data previamente determinada, pelos caminhos que já conhecemos, em companhia da serva de confiança. Para Pode aqui? comentar, Verônica, dá uma paradinha. Tá. Então, aqui, Ana vai dizer para ela, né, que ela vai ser muito bem recebida, porque todos ali são muito gratos a ela. Então, com certeza, Ana já havia comentado com seus familiares de como Lívia era, de todas as coisas que, com certeza, Lívia fazia para ela, que diferia muito dos outros senhores, né? Porque Lívia não tratava ela como escravo, como as outras pessoas provavelmente a tratavam. Então, todos da casa de Ana já sabiam disso, e ela informa que todos a tratariam muito bem e que se colocariam à disposição dela, tal como se fossem escravos. Tamanha a benevolência e a bondade que Ana deve ter passado para eles, né? E aí Lívia vem falar que não existe fortuna que se iguale a essa, a paz, da paz e do sentimento, né? Que demonstrando para a gente que realmente é a elevação do sentimento que nos conduz a patamares mais elevados, né? Que nos conduz a essa transformação moral e que, consequentemente, nos traz a paz, né? É o sentimento que precisa ser lapidado e aprimorado. E aí ela vai continuar mencionando que ela não vai, diferente do marido, né, que foi na tentativa de procurar um favor por insistência da mulher para curar a filha, ela não vai pedir favores especiais e nem quer ser tratada de forma diferente das demais pessoas que o procuravam, né? Ela vai para agradecer e para ouvi-lo, né? Porque ela sentia que, ouvindo, ela seria consolada. Ela sabia, tanto é que ela se coloca, né, com as mesmas roupas da multidão ali, e ela sabe, ela reconhece a divindade de Jesus, porque ela sabe que ele, ao vê-la, irá reconhecer, né? Irá saber que ela é uma patrícia romana, que não é uma uma pessoa do povo ali da Galileia. E ela tem essa certeza absoluta de que ele vai dar essa paz que ela tanto necessita, né? E ela vem falar também que, muito embora ela tenha tentado pedir essa permissão do marido, foi inútil, porque Públio se mostrou completamente refratário a qualquer tentativa de aproximação da esposa, né? Então, ela foi afugentada toda a coragem necessária para a consulta, ou seja, ela não conseguiu, embora tenha tentado diversas vezes, conversar com ele a respeito, mas ele se fechou, se trancou no seu mundo íntimo, e ela então resolveu, né, dar execução àquele plano lá junto com Ana. Fala aí agora, vocês. Eu acho que, assim, a Sandrinha já reforçou isso, mas
é importante perceber que mesmo com relação, olha só, era a filha, e ela sabia que ele poderia trazer a cura, mas ela não o desobedece, não desobedece Públio, até que, digamos assim, ele acede a ir procurar, ele mesmo procurar o mestre. Então, agora é como se ela já tivesse meio que amadurecido, ela tem consciência desse poder divinatório do mestre, ela não tem dúvidas de quem é esse mestre. Repara, ela é uma patrícia romana, mas ela não tem a menor dúvida, e aí ela tem certeza que ela encontrará consolação nas palavras dele. Porque qualquer uma de nós iria dizer assim: não, eu vou perguntar sobre o destino do meu filho. Não era o filho dela que estava raptado? Se ele está vivo, se ele está morto, nós não faríamos isso. Eu vou pedir a Jesus que ele me esclareça. Ele sabe toda. Se ela sabia que ele era capaz de saber quem ela era, o que ela sentia, ela também sabia que ele sabia das suas angústias como mãe e como esposa, mas ela não vai perguntar nem pelo filho, nem pelo marido. Ela vai apenas para ouvi-lo. Então, é aquilo que a gente falou desde o início. É alguém que vem de uma esfera, né, dos patamares mais elevados, com tudo isso já introjetado, já adquirido. Ela não tem dúvidas, ela só precisa realmente, falta a ela o alimento espiritual. Ela só vai buscar o alimento. Então, ela não vai perguntar: onde está meu filho? Voltará, não voltará? Está vivo, está morto? Tudo isso, imagina. Ela não vai perguntar. Meu marido, por que ele vai falar? Ela não vai perguntar. Ela quer apenas nutrir a alma dessa esperança, desse alimento espiritual que dê a ela esse conforto que ela não está conseguindo suportar a agrura que o coração dela está vivendo. Então, eu acho isso assim muito, gente, é muito importante. Esse trecho do livro é muito, muito, muito importante. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa sobre esse trecho que foi lido? Alguém mais? Eu acho também interessante que, além disso tudo, ela vai plenamente consciente de que a dor dela não é maior do que a dor das outras pessoas, né? Porque quando ela fala Sim, com a alma compadecida pelos infortúnios dos meus semelhantes, quer dizer, ela não quer, aqui fala, não queria atenção especial. Ela tem a dor, mas ela sabe que não é maior do que todos que estão indo ali, que todos que estão procurando, né? E isso também é uma coisa muito importante, né? Porque às vezes a gente acha que, olha, eu preciso falar com ele porque a minha dor é insuperável, né? E ela sabia que ela estava ali como todos, né, estavam, na mesma situação, né? bem colocado, Glorinha, exatamente. Isso é muito, muito importante. Eu acho que dá tempo da gente ler um pouquinho ainda, né, Glorinha? Quer ler? Aproveitar que já está aí com a palavra. Eu acho que ainda tem uns 15 minutos, não? Cadê a Tá, Babi? então dá para você ler um pouquinho. É, bom, na residência humilde de pescadores, onde se abrigavam os familiares de Ana, Lívia sentiu-se envolvida em radiosas vibrações de serenidade amiga e doce. Era como se o seu coração desalentado encontrasse uma claridade nova naquele ambiente de pobreza, de humildade e ternura. A figura patriarcal do velho Simeão da Samaria, porém, destacava-se a seus olhos, entre todos os que a receberam com as mais elevadas demonstrações de carinhosa bondade. Do seu olhar profundo e das cães veneráveis emanavam as doces irradiações da maravilhosa simplicidade do antigo povo hebreu. E a sua palavra, ungida de fé, sabia tocar os corações nas cordas mais sensíveis, quando narrava as ações prodigiosas
do Messias de Nazaré. Lívia, acolhida por todos com simpatia franca, parecia devassar um mundo novo, até então desconhecido na sua existência. Confortava-lhe sobremaneira a expressão de sinceridade e candura daquela vida simples e humilde, sem atavios nem artifícios sociais, mas também sem preconceitos nem fingimentos perniciosos. A tardinha, confundida com os pobres e os doentes que iam receber as bênçãos do Senhor, vamos encontrá-la de coração aliviado e sereno, esperando o momento ditoso de ouvir do Mestre uma palavra de amor e consolação. O crepúsculo de um dia claro e quente emprestava um reflexo de luz dourada a todas as coisas e a todos os contornos suaves da paisagem. Encrespavam-se as águas mansas de Tiberíades ao sopro carinhoso dos favônios da tarde, que se impregnavam do perfume das flores e das árvores. Brisas frescas eliminavam o calor ambiente, espalhando sensações agradáveis de vida livre no seio robusto e farto da natureza. Para, Pepita. Você está sem som, mas eu entendi que é para parar. Desculpa. Eu acho que a gente pode parar, porque aí depois vai chegar a chegada do mestre, a gente... Aqui, gente, ela vai encontrar, embora também no meu livro estivesse falando de Simão, mas me parece que ela vai direto para a casa da família da Ana, né? E acho que o Simeão era tio dela, não é O isso? tio. É aquele Ele já tinha tio que aparecido. a Lívia mandou aquele dinheiro para ele, né? Dinheiro, isso aí. Então ela já quando ela adentra a residência, né, ela já começa a sentir um envolvimento diferente, né? Porque fala envolvida em radiosas vibrações de serenidade, amiga e doce. Então ela já vai sendo assim, como que preparada, né, para se defrontar com Jesus, para estar diante de Jesus, né? Porque tudo ali, né, a gente vê, Emmanuel descreve o ambiente, né, aquela brisa suave, tudo assim, dando né, uma ajuda, né, sei lá, às pessoas que transitavam ali, né, em termos de serenidade, de local, com outra vibração mesmo, né, com a própria natureza e as criaturas, né. E ela, quando ela também é defrontada com o Simeão, né, ela sente que ele também tinha uma coisa diferente, né? Ele trazia assim que fala a maravilhosa simplicidade do antigo povo hebreu. E sua palavra ungida de fé sabia tocar os corações nas cordas mais sensíveis quando narrava as ações prodigiosas do Messias de Nazaré. Então, ela já vai sendo acolhida por uma criatura que tinha, né, esse contato, né, com Cristo, né, e que sabia descrevê-lo, né, e falar sobre ele, né. E aí é aquilo, né? Realmente é um mundo diferente, né? A gente fica pensando na vida de relação em que você tem que ter uma série de comportamentos, não é? Uma série, ela como uma cidadã romana, nossa, devia só conviver com as pessoas que talvez fossem exatamente o contrário, né, dessas criaturas que ela encontra agora, né? Mundo novo até então desconhecido na sua existência. Aí vai falar
a sinceridade das pessoas, a simplicidade, a candura, sem artifícios sociais, sem preconceitos nem fingimentos perniciosos. Então, olha, tudo o que a gente gostaria, né, de poder oferecer também, não só de encontrar nas criaturas, mas de poder oferecer também, né, enquanto cristão, né? Mas e aí, quando ela vai, já está preparada ali para receber, né, que Jesus já vai chegar, está para chegar, aqui, Emmanuel diz que nós já vamos encontrá-la de coração aliviado e sereno, esperando o momento ditoso de ouvir do Mestre uma palavra de amor e consolação. Então, ela foi, né, totalmente envolvida, preparada ali para a chegada de Jesus, né? Então, é isso que eu vejo, né? Realmente essa imagem desses cristãos, né, desses primeiros cristãos, que tinham em abundância, não é? Fraternidade e amor, e acho que é tudo que a gente gostaria, né? Que a gente espera um dia também ter. Eu estou A achando gente que se- foi um erro mesmo do nosso livro, Pepita, porque É, eu acho que a Ana falou é, Simeão bem, mesmo, né? É é. Simeão mesmo. Eu acho que essa. De repente, no Não, meu também está Simão, tá? Mas aqui, agora esse parágrafo. não, mas olha só, peraí, gente. Olha só. Quando ela diz no primeiro, ela teria que dizer Simão, porque Jesus não frequentava a casa de Simeão, ele Também, é isso mesmo. frequentava a casa de Simão Pedro. A Ana, que era moradora da localidade, sabia que Jesus ficava na casa de Simão Pedro. Então ela disse: se a senhora quiser, eu posso levá-la à casa de Simão Pedro para que ela pudesse encontrar um mestre sem se expor diante É da verdade. Era uma população, coisa mais íntima, né? Era mais uma coisa mais. íntima. Tipo, vou levá-la lá, igual aquele povo que ia lá na casa de Chico para falar com ele sem ser no centro, ia lá no particular. Então, era isso. Esse Simeão, que é o tio da Ana, Jesus, ele é também, a gente vê que ele é um espírito de escola, a gente vê isso pela vibração que ele irradia, pelo magnetismo que o circunda, pelo que ele exala em termos de sentimento, mas Jesus não frequentava a casa deles, né? Não, mas é a casa dele mas é a casa do Simeão que ela estava dizendo que ia levar, e não na casa do Simeão. Não, não, Ela não, não ia não. para a casa Ela do ia Simeão. levá-lo na casa de Simão para encontrar Jesus. Eu acho que você tem razão, Pepita. Eu acho que você tem razão. Ela oferece um momento discreto para ela na casa de É Simão. verdade. De Sim. Simão. Mas ela depois diz assim: não, eu quero ir, eu vou, né, eu Publicamente. quero estar com os seus parentes, É coisa isso e aí. tal, e ela chega, né? Eu quero me Entendeu? hospedar na casa dos seus parentes, né? Aí é outra história. Ela ficou lá É, esperando para poder ir às prédicas, né? Ir a pé, ir às prédicas, é, ia é. encontrar com os familiares da Ana e foram juntos. Mas onde Jesus se hospedava era na casa de Simão, né? Mas vocês falando disso aí, eu estava aqui, me fez lembrar, me veio à mente a, o cenário bucólico da Fazenda Santa Maria em Sacramento. Eu fico imaginando, gente, era um grupo de lavradores, a maioria analfabeta. Aquele que recebe, acho que é Eurídice, alguma coisa assim, que recebe a mensagem de João Evangelista, para explicar para Eurípides o Sermão da Montanha, que Eurípides não conseguia entendê-lo, porque estava levando meio que ao pé da letra, ele era totalmente analfabeto. E Eurípides pede para que João Evangelista viesse através desse médium, que ele sabia que o médium era analfabeto. Quer dizer, não poderia haver interferência, e ele vem. Mas todos, esse grupo lá,
aconteciam fenômenos prodigiosos. Eram todos, digamos, trabalhadores daquela fazenda, trabalhadores bem rústicos, lavradores, cultivadores da terra, cuidadores dos animais, aquela coisa bem singela, e eram uma pleiade de espíritos de luz que estavam ali para aplainar os caminhos para Eurípides. Eles vieram com a finalidade de preparar o caminho para Eurípides. E foi através desse grupo que Eurípides, o tio dele, né, senhor Mariano, que Eurípides se converte ao espiritismo. Depois Eurípides é maior do que Mariano, mas ele precisava de alguém que já tivesse, como o espiritismo, né, aqueles irmãos espanhóis que também eu esqueci agora o nome, é Alexandre, esqueci o nome deles agora, que também trabalhavam, que tem até uma cidade que tem o nome de um deles, né? É um negócio assim impressionante. Então a gente vê que vira e volta, a espiritualidade envia à Terra oásis de luz, né? Com espíritos que vêm com essa condição e são sempre, repara, sempre pessoas muito simples, muito desprovidas de qualquer pretensão assim mais material ou de qualquer desejo de crescimento ou de posicionamento social. E aí a gente vê o que essas pessoas simples, singelas, são capazes de fazer. Aí a gente começa, aquilo que a gente falou no início do nosso estudo hoje, começa a querer normatizar tudo, querer encaixar tudo em quadradinhos, querer formatar tudo, e perdemos a simplicidade, perdemos assim a espontaneidade, perdemos o sentimento, né? O sentimento que acabamos ficando sendo meio robotizados por normas, por, enfim, como é que a gente fala dessa cadeiazinha de acesso em termos assim de organização e tudo, né? Não sei, mas aí a gente vê Chico, a gente vê Chico. A gente não conhece assim o nosso nível, mas ninguém maior que Chico. A gente não conhece, não tem notícia da grandiosidade dele e tamanho. E, no entanto, singeleza total, não é? Espontaneidade plena, simplicidade extrema, pobreza, e uma série de coisas, né? Vai, alguém gostaria de falar alguma coisa? 11 minutos. Então, se alguém quiser falar alguma coisa antes da Glorinha cantar, eu falei isso só para a gente refletir que não ficamos deserdados. A espiritualidade continua enviando seus santos homens, os seus anjos humanizados para nos despertar de tempos a tempos. Glorinha, então, você, por favor. Contam que Jesus certo dia andava junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrava seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curava os cegos, junto ao velho tanque
muitos mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré. Caridade, amor, bondade, luz, verdade e fé. Tanto no Tabor em Jerusalém, quanto na Betânia em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré. Caridade, amor, bondade, luz, verdade, fé. Tanto no Tabor em Jerusalém, quanto na Betânia em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Então, nesse momento em que vamos chegando ao término do nosso estudo, nós agradecemos pela melodia que nos faz lembrar de Ti, Senhor, às margens do Tiberíades, por esses relatos de Emmanuel, que também nos reportam a Tua passagem pela terra, pelo Tiberíades. Mestre querido, nós aqui estamos. Continuamos, Senhor, ainda presos a este chão, presos ainda às nossas ações equivocadas, aos nossos desejos distanciados das sublimes aspirações espirituais. Aqui estamos, Senhor, doentes e estropiados ainda, aguardando a Tua bênção, aguardando a Tua fala, que ficou gravada, ecoando por este planeta, para todos nós, encarnados e desencarnados, a repetir-se: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Aprendei comigo, que sou manso e pacífico. Tomai a vossa cruz e segui-me, e encontrareis alívio para as vossas dores, serenidade para o vosso coração atormentado. Eis-nos aqui, Senhor. Fortalece o nosso querer para sairmos da acomodação aos nossos interesses passageiros, para tomarmos a decisão de levantarmos e seguir-te através do testemunho edificante, através da mudança de atitudes. Mestre querido, abençoa-nos. Buscamos neste momento o teu olhar lúcido e profundo, para que
olhes na profundidade das nossas almas, os nossos anseios mais nobres, o desejo de romper com a sombra que ainda trazemos em nós, o desejo de transformar essas sombras em luz. Obrigada, Senhor. Obrigada pelas reflexões que esta obra e este estudo nos propicia a todos. Não direi não nos abandones, porque nunca nos abandonarás. Não direi que não nos esqueças, Senhor, porque estás em nós, como estamos em Ti, Senhor. Então, Senhor, toca-nos o coração, toca-nos a alma, para que as cordas da nossa lira possam vibrar ao som do Teu amor, do Teu chamado. Muito obrigada, Jesus. Abençoa também a todos que se encontram em espírito ao nosso lado, ao nosso redor. Abençoa aqueles também que, por uma razão ou outra, não puderam participar do nosso estudo. Que onde estejam, sejam todos igualmente abençoados. Que assim seja.